Nesses dias eu vi um menino que influencia muita gente no meio evangélico afirmar que Deus não está no controle de tudo. E isso me preocupou muito e eu quero conversar com você. Não sai daí. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal. Se você ama a Palavra de Deus, você está no lugar certo. Querido, Deus continua no controle de tudo? Algumas formas equivocadas e não bíblicas de enxergar como Deus atua ou da própria existência de Deus. Pelo menos 3 visões eu posso falar com você. O primeiro é a visão do ateísmo, do ateu, que é aquele que acredita que Deus não existe, portanto, não está no controle de nada, já que ele não existe. A segunda forma de olhar Deus e a maneira como ele se relaciona com o mundo ou a sua não existência é aquele que é considerado agnóstico, ou seja, ele não pode provar que Deus não existe, mas baseia a sua vida como se ele não existisse. Portanto, Deus não está no controle da situação. E a terceira visão, e talvez a mais perigosa, porque está no seio do movimento evangélico, é o teísmo aberto. É aquele que acredita sim que Deus existe e fala isso, Deus existe. No entanto, Deus não está no controle de tudo, porque ou ele não tem a ciência total, a presciência absoluta, ou ele decidiu se afastar e deixar nas mãos dos seres humanos. Daí porque tudo acontece. Essas são visões equivocadas, são visões não bíblicas, são visões que me lembram, inclusive, um personagem bíblico muito conhecido. Eliseu, sucessor de Elias, ensinado por Elias, discipulado por Elias, pediu a bênção, a porção dobrada de Elias. E então Elias falou para ele: tudo bem, você receberá. E naquele momento que eles se afastam, Elias é levado da presença de Eliseu por aquela manifestação espiritual gloriosa. O manto de Elias cai, Eliseu junta. Eliseu então tem o seu primeiro desafio enquanto homem de Deus, enquanto profeta. Está diante dele o rio Jordão. E naquele momento, registrado no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, uma expressão no mínimo curiosa. Eliseu brada: onde está o Deus de Elias? Esse clamor de Eliseu, no mínimo, revela que ele não conhecia a Deus como o próprio Elias conhecia. Ele acreditava, então, que Deus não estava naquele lugar. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Nele, o autor propõe, então, uma resposta para Eliseu, que é uma resposta para você também, em meio à adversidade, em meio à dificuldade, quando você pergunta: onde está Deus? Ora, Deus está onde sempre esteve, reinando absoluto, não perdeu o controle da situação. Neste momento, talvez o que falte não seja o Deus de Elias, mas sejam os Elias de Deus, homens e mulheres como você, que irão se levantar nessa sociedade, nessa situação de dificuldade, irão afirmar, como afirmou o salmista lá no Salmo 93, dizendo: reina o Senhor. Levante-se como profeta, levante-se para dizer nesta geração que Deus existe, que Deus continua no controle, que Deus continua reinando absoluto, que não perdeu o controle de nada e pode mudar a trajetória da humanidade, a trajetória da nossa vida a qualquer momento. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu gosto muito de uma passagem registrada em Atos, capítulo 17, no versículo 28. Nessa passagem especial é dito o seguinte: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus continua reinando absoluto. Deus não perdeu o controle da situação. Continue crendo, continue confiando. Não esqueça, querido, a melhor forma de combater uma heresia é por meio da palavra de Deus. Então, como sempre digo neste canal,
ame a palavra de Deus. Não siga qualquer um, siga a palavra, acredite na palavra, viva pela palavra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.